quando eu penso nessa questão de, agora todo mundo pode fazer vídeo, todo mundo pode fazer foto, né? E como é que se isso é uma democratização ou se isso é uma vulgarização do trabalho, eu penso o seguinte, eu gosto muito do filme Ratatouille, não sei se você já assistiu. Ratatouille, aquele ratinho que bota o menino pra cozinhar. É um filme de animação. Sim. E aí, o filme tem essa lição de que qualquer um pode cozinhar, porque era um rato que estava cozinhando, né? Só que não é todo mundo que tem preparo para isso. Então, quando eu penso nessa questão de vídeo e foto, eu penso que sim, qualquer um pode produzir vídeo, qualquer um pode produzir foto. Eu não acho que isso tem que ser uma questão restrita, não, só quem fez faculdade, ou então, só quem tem tantos anos de experiência pode se dizer fotógrafo, pode ser... Como é que a gente classifica, né? Aqui, a partir de que momento uma pessoa se torna fotógrafa, a partir de que momento uma pessoa se torna videomaker, né? Qualquer um pode, mas nem todo mundo tem preparo para. Então, eu não acho que isso tem que ser restrito. Acho ainda que a cultura é uma coisa elitista ainda no Brasil, então o acesso a museus, acesso a exposições, ele é uma estrutura pensada para um certo público, ele não difunde, ele não conversa, ele não dialoga com a maior parte de Salvador. Estou falando aqui da realidade de Salvador porque eu não moro em outros estados, mas eu acho que isso precisa ser quebrado, isso precisa ser rompido. Eu acho que as mídias digitais, como o TikTok, o Instagram, por mais que eles produzam conteúdos que muitas vezes não conversam comigo, eles conversam com a massa. E eu acho que isso é um instrumento que tem que ser aproveitado, né? Uma vez eu vi um vídeo de uma pessoa falando sobre reciclagem no TikTok. Eu achei aquilo incrível, porque reciclagem e muitos outros assuntos, eles muitas vezes não eram abordados para a massa, né? E a partir do momento que você usa essa plataforma a seu favor, para divulgar um trabalho seu, para divulgar uma proposta, para divulgar uma tentativa de mudança, você está democratizando a arte e promovendo consciência. Mas eu acho que existe esse discurso do tipo, hoje qualquer um pode fazer, não sei o quê, tá vulgar, tá, sabe? E eu não concordo muito com isso, porque eu acho que isso vem de um lugar de que só quem pode produzir é um certo público. E eu acho que a arte, ela não deveria ir por esse caminho, né? São essas duas problemáticas, né? Eu acho que sim, que todo mundo pode produzir, mas eu acho que nem todo mundo pode entregar o que garante entregar, né? E aí, a partir disso, é que você tem que avaliar bem. Poxa, será que eu vou contratar fulano porque tá me cobrando mais barato? Ou será que eu vou contratar... Entendeu? Então, acho que parte muito disso. Mas enquanto for só uma questão meramente de produção de conteúdo, eu acho ótimo. Acho super válido que as pessoas vão mesmo, gravem mesmo e se joguem para fazer um trabalho diferente, né? Eu fundei a Tulipa Filmes em 2017, que é minha produtora, que eu presto serviços audiovisuais, né? E também fotográficos. Nesses trabalhos, muitas vezes eu trabalho sozinha, ou eu chamo outras, a depender da complexidade, eu chamo outras pessoas para trabalhar comigo. Mas assim, eu acabo que supervisionando todas as tarefas. Então, tipo, eu sou diretora de fotografia, mas eu também confiro o roteiro, eu também confiro a produção de arte, também confiro a edição, também muitas vezes sou eu que faço. Então, apesar de eu trabalhar com outras pessoas, muitas vezes fotografia, roteiro e edição fica na minha mão mesmo. Durante o meu início de carreira, eu não falava que eu era cineasta. E eu não falava que eu era artista, porque eu achava que essas duas palavras, elas carregavam um peso e uma carga de experiência que eu ainda não possuía, né? Mas quando eu penso no termo artista, quando eu penso no termo cineasta, é um nome, hoje eu sei que é uma profissão, como qualquer outra. Da mesma forma que uma pessoa, quando ela se forma como engenheira, ela fala, sou engenheiro. Quando se fala médico, eu sou cineasta. E não tem nada de errado com isso. Mas por que tem? Porque muitas vezes, justamente por conta dessa questão da construção do cinema no Brasil, o termo cineasta ficou carregado com um certo status, né? O termo artista, ele está carregado com um certo status, né? E muitas vezes mal colocado, porque tem muita gente, por exemplo, muito famosa que se chama artista, mas não necessariamente o é. Então, o fato de ser uma celebridade não necessariamente configura a arte. Por que eu penso isso? Porque o fazer arte, ele passa desse processo de criatividade, ele passa desse processo de colocar a mão na massa e de entender um conceito de criação. E isso eu acho que é fazer cinema, né? Que o fotógrafo se expressa melhor com as imagens. É porque ele já está condicionado, né? O corpo dele em si, até porque a arte, muitas vezes, ela é cognitiva, ela é sensorial. Ele já está acostumado a expressar o que ele está pensando através de uma imagem. Né? Uma imagem que ele pensa, uma imagem que ele reflete, uma imagem que ele produz. Mas não necessariamente ele se expressa melhor com imagem. Tem vezes que uma foto não vai expressar o que eu quero dizer com palavra. Tem vezes que o que eu quero falar não vai se expressar melhor do que uma imagem. Então, eu acho que tudo depende do texto mesmo, depende da proposta, e também depende, honestamente, do seu humor. Tem vezes que eu não vou estar com saco pra falar, tem vezes que eu não vou estar com saco pra tirar foto.
né? E tudo bem uma coisa ou outra, assim. Eu acho que a gente tem que entender que produzir é legal, mas não é o que a gente é como ser humano. A gente é essencialmente um ser humano refém de emoções, refém de circunstâncias da vida, refém de humor, né? E nem sempre a gente vai estar disposto a produzir, nem sempre a gente vai estar disposto também a não produzir. Às vezes a gente tem que produzir e acabou, porque senão a gente não fica aqui naquele negócio. Tem vezes, às vezes, quando eu tô com uma imagem na cabeça, eu falo, velho, eu tenho que fazer essa imagem, eu não descanso enquanto eu não faço. Mas tem vezes que eu tenho que fazer uma imagem, eu falo, tem que fazer hoje. Sabe? Então, eu acho que é muito isso. É você nadar dentro do ciclo da vida, das circunstâncias, das emoções e, ao mesmo tempo, saber que você é aquilo ali, você pode produzir, às vezes você também não é obrigado e tá tudo certo. Mesmo hoje, a gente tendo acesso, né, como você falou, essa construção do audiovisual ao longo dos 100 anos no Brasil, que hoje está muito mais difundido e muito mais acessível, o artista independente ainda assim rompe barreira todo dia. Principalmente quando não tem associação a uma grande indústria, quando não tem associação a um grande apoio governamental. Tem coisas que eu hoje, né, apesar de ser privilegiada, eu me considero privilegiada porque tive muitos recursos enquanto crescia, porque sou branca, então eu me considero privilegiada dentro do audiovisual, porém, ainda assim, como mulher e como outras minorias, eu tenho que romper barreiras às vezes todo dia. Mas, essencialmente, você dá uma chance no audiovisual, que ainda hoje é uma área masculina, você dá acesso para uma mulher jovem começar, tem esses empecilhos. Mas eu tento sempre alinhar isso, a postura criativa, com honestidade, com transparência e com liderança, para poder convencer mais do que um homem com a mesma faixa etária que eu conseguiria, né? Então, eu acho que isso, quando eu penso no futuro do artista independente, né, do videomaker independente, eu penso nessas questões, né? Qual é o videomaker? Ele é um homem, ele é branco, ele é hétero? Porque tudo isso garante um lugar de poder que muitas outras pessoas não garantem, que uma mulher negra gay teria mais dificuldade de acessar. Mas por mais que eu fale, assim, tenha esse ponto de vista de que é mais difícil pra mim acessar esses lugares, por outro lado, eu acho que eu tive muita coisa na minha mão que eu não fiz o menor esforço pra conseguir. Por exemplo, esse videoclipe que eu te mandei, Canção para Gaia. Sinara, que foi a artista produtora, né, que fez as músicas e tal, artista por trás dos videoclipes, ela chegou pra mim, eu nem precisei fazer o menor esforço. Ela falou, tudo bom, queria fechar com você 2 videoclipes, pode ser? E eu tive muitos outros clientes que aconteceram isso. A pessoa chegou até mim e falou, eu quero fazer tal coisa com você, pode ser? Quanto é que você cobra? Né? E eu acho isso, porque a minha vida toda eu tento mudar essa questão do pensamento de escassez. Durante o meu início de carreira eu ficava pensando, nossa, tudo é muito difícil, eu não consigo entrar no mercado, talvez eu não seja capaz, não sei o quê. E aí eu fui mudando isso com o apoio religioso e com apoio principalmente, né, espiritual, pensando que sim, eu sou capaz, as coisas podem vir fácil pra mim. Eu não preciso trabalhar muito pra conseguir chegar onde eu preciso. Eu posso chegar trabalhando muito pouco. Tendo muito tempo pra mim, tendo muito tempo pra minha família, tendo muito tempo pra ficar. As coisas podem chegar pra mim fácil. E foi como... E começou a acontecer e está acontecendo até hoje. Vem fácil. Eu não preciso me esforçar muito pra vir, entendeu? É só colocar na minha mente o que eu quero alcançar, que as coisas acabam vindo, né? E eu sou, assim, muito grata a Deus, muito grata por isso, assim, né? E um dos trabalhos é esse, a Canção para Gaia foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, não porque eu achei que ele foi mais relevante, ou teve um engajamento super em relação aos outros, mas porque eu verdadeiramente curti cada passo da produção do videoclipe. Foi o primeiro videoclipe que eu fiz, inclusive ele foi pro Festival de Portugal de Cinema, indicado como melhor abordagem. Teve uma repercussão legal, mas eu curti cada etapa, porque eu recebi a missão de fazer um videoclipe que não tinha música, voz cantada, só tinha o piano, né? Os instrumentais, mas não tinha a voz. Então como é que eu vou ilustrar visualmente uma música que só tem uma mensagem sonora? Não tem uma mensagem lírica. E aí ela falou assim, não, Laís, mas eu tenho um poema que eu fiz. Ela escreveu esse livro aqui, chamado, eu até trouxe pra vocês verem, Anima Mundi. O Canção para Gaia é um dos poemas que está nesse livro. E aí ela fez música em cima de cada poema desse. E ela me enviou um poema do Canção para Gaia, que é esse aqui, Cura para a Terra. Posso ler para vocês? Pode. Canção para Gaia é o seguinte. Sinto muito, amada Gaia, pelas inúmeras ocasiões em que desconsiderei sua grandeza. Sinto por tudo que agora vivemos juntas.
Escuto o seu lamento ecoando das profundezas do oceano, nos braços do vento, no chão das florestas. Meu corpo encolhe-se inteiro, ressoando sua triste melodia. Perdoe-me pelo véu que carrego diante dos meus olhos e tão violenta ignorância. Por cada ferida que lhe causei através dos meus pensamentos conturbados, desamores e ações desmedidas. Amo-lhe terra prometida, escolhida por minha alma para aqui transitar e aprender a amar. Reverencio cada entranha que lhe constitui e aceito que sejamos uma. Sou toda grata, abrigo e alimento, força magnética que sustenta meu corpo, árvore mãe que aquece meu peito. Demorei de compreender que estar no seu solo, moldada por sua substância, é uma experiência sagrada e única. Ofereço-lhe meu dom, meu afago, meu serviço. Ofereço-lhe um tanto da minha luz na tentativa de sanar alguma das suas feridas, e peço permissão para agigantar-me por um instante e lhe envolver no meu abraço mais amoroso. Recebi o poema e recebi a música e falou assim, pronto, agora eu quero um videoclipe. Aí e agora? Eu começo por onde? Acho que tem até uma foto, deixa eu ver aqui. Traduzir Caravana. Não tem não. Mas o livro, ele tem vários poemas, assim. E ele vem com umas ilustrações, assim. Canção para Gaia, de modo geral, ele é um livro que fala sobre a terra, sobre o amor. E uma questão muito espiritual, assim. Muito espiritual sobre o nosso corpo, nossa alma em relação ao mundo, né? Enfim, ela ganhou outros prêmios também, baseado nesse livro, nesse trabalho que ela fez. E eu fui decupando verso por verso do poema. Fui entendendo o que aquilo queria dizer, tanto para o outro, quanto como aquilo chegava até a mim. E comecei a pensar a imagem junto com o Sinara, né, junto com o artista, para chegar a produzir aquele material que você viu, né, que acho que vai ser exibido aí, que se chama Canção para Gaia. A gente tentou fazer um vídeo que falasse muito sobre a terra, né, sobre solo e sobre o espírito. Eu queria, quando você falou da entrevista, eu não queria falar só sobre trabalho ou querer colocar tudo. A gente tem essa mania de colocar tudo em caixa. Quando eu trago pra você essa questão de espiritualidade, cognição, sentimento, emoção, é porque eu acho que é uma coisa só. Então, ficção e documentário dialogam entre si. Não tem como você documentar algo, mesmo que você não faça a mínima edição, sem você ter o seu olhar em cima. E isso já é uma ficção em cima do que está acontecendo. Então, eu acho documentário muito importante. Não vou dizer que não existe documentário, não. Existem documentários muito importantes por conta disso, por documentar várias coisas importantes que precisam ser ditas, social, meio ambiente, político, o que mais for, né? Acho muito válido, mas eles não são a verdade. Eles passam por um recorte de um ponto de vista, né? E por mais que a pessoa diga, mas eu não editei, não sei o que, foi tudo muito cru, etc. Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso. Então, tudo sempre passa por um ponto de vista. E a ficção também tem muito de verdade. Tem até Harry Potter, aquela frase de Harry Potter, né? Clássica, que eu acho que eu já vejo direto no Instagram. Que ele vira pra Dumbledore e ele fala assim, professor, isso tá acontecendo na minha mente ou é de verdade? Aí ele falou, claro que isso tá acontecendo na sua mente, mas por que isso não seria de verdade? E brinca muito com isso, com essa questão de ficção e realidade, né? Com essa questão de impressão, subjetividade e tal. É difícil de você classificar o que de fato é verdade, o que de fato é documentário, o que de fato é ideia nossa, né? Porque acho que tudo meio que vai conversando, né? E circulando de forma complexa. Então, nos materiais que eu fiz sozinha, mas assim, por iniciativa, mas eu sempre tive apoio. Então, por exemplo, o videoclipe mesmo, esse videoclipe que eu produzi junto com o artista, mas tecnicamente eu estava sozinha, fazendo roteiro, direção, produção do filme, né, filmagem, direção de fotografia, edição, mas eu tive apoio. Eu tive, meu marido, ele fez as imagens de drone, o espaço que eu consegui fazer, que foi no meio de uma floresta, ele foi do amigo do meu marido, que tem um sítio no interior da Bahia com a produção de eucalipto. Então é isso, é você saber estabelecer as pontes de vida que você já tem. Então, tem trabalhos que eu fico assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou conseguir? Aí eu tento pensar em pessoas que não tem nada a ver com audiovisual, mas que podem me levar indiretamente para conseguir alguma coisa. Eu não acredito, eu vou falar uma frase de um livro porque eu acho que é exatamente o que eu penso. Tem um livro chamado Amor pelas Coisas Imperfeitas, que foi escrita por um monge. Ele disse o seguinte, eu não acredito que a minha vida é feita para grandes coisas, grandes conquistas. É sempre no pequeno. Então, só a forma como eu me relaciono, como eu cuido dos relacionamentos ao meu redor, para mim, me basta. E eu acho que é isso. Eu acho que o papel do cineasta é mudar a si mesmo. Essa questão de vamos mudar o mundo, vamos revolucionar o Brasil, sabe? Vamos mudar como o cinema foi feito, vamos fazer um novo cinema.
Por mim, não. Sabe? Por mim, o que eu quero fazer, eu quero mudar a mim mesma. Sempre mudar a mim mesma. A partir daí, o que vier vai ser. Então, eu não tenho pretensões absurdas do tipo, meu Deus, eu quero ser super famosa, eu quero ter, sabe, assim, uma rua com o meu nome, eu quero ter, sabe, entrar na sala de Hollywood. Por mais que isso tudo seja legal e que se eu conquistar, bacana. Mas eu não acredito que o papel do cineasta na contemporaneidade é fazer uma mudança externa, mas é fazer uma mudança interna. A gente sempre parte daí. Até porque, se for sempre pelo externo, o ego sobe. Que é o que acontece com os cineastas, em qualquer lugar do mundo. Né? Quando eles têm muitas conquistas, muito nome, muito isso aqui, o ego fica lá em cima. E a nossa luta sempre tem que lutar primeiro contra o ego, pra gente conseguir produzir um trabalho que seja acessível, que seja honesto, que seja transparente, e a partir disso conquistar alguma coisa. Ou não. Mas não é pra fora. O movimento não é de dentro pra fora, é de fora pra dentro. E quando o Glauber Rocha fala que o cinema é a maior de todas as artes, discordo. E eu discordo porque ele parte dessa mesma questão do egocentrismo. Ele fala isso porque ele é cineasta. Se ele fosse artista, plástico, ele não falaria isso. Eu falaria. Se ele fosse escritor, ele não falaria isso, né? Por que ele fala isso? Porque ele é cineasta. Então, óbvio que pra mim vai ser muito chique, muito bacana falar que o cinema é o maior de todas as artes, porque eu estou inserida no meio, né? Mas eu nunca fui no meio em si, a minha vida toda profissionalmente, como escritora, como artista plástica. E o cinema, ele só existe por conta de todas que vieram antes dele. Então, eu posso dizer que sim, que o cinema, ele veio depois, posso dizer que o cinema é o resumo, pode dizer que o cinema bebe de todas as artes, mas eu não posso dizer que ele é o maior.